Irmãos, estou muito feliz, como eu já falei, de fato estou mesmo, no Senhor, porque eu estou com muita expectativa daquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas nesse ano de 2024, amém? Amém? Você está com expectativa também ou só eu? Tenha expectativa em Deus, é isso que eu quero pregar hoje aqui. Prisioneiros da esperança. Você vai levar esperança para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Aleluia, glória a Deus. Zacarias capítulo 9 versículo 11 já está aqui. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirarei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, ou prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Hoje vos anuncio que em tudo o Senhor restituirá você em dobro. Aleluia, olha meus irmãos, isso é muito poderoso, isso aqui é tremendo, sabe, quanto a ti, Sião. Mas por que Sião? Sião no Velho Testamento representa Jerusalém, mas em Hebreus capítulo 12, nós vemos que Sião aponta, 12:22, fala que é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Mas tendo chegado ao Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia de Deus. Dois nomes aqui, né, de denominação. Assembleia, a reunião dos crentes universal de todos os povos, de todas as épocas. As incontáveis hostes de anjos, a Jerusalém celestial. Está falando da igreja. Sião aqui aponta também para a igreja. Ou então, presta bem atenção, quanto a ti, ó igreja celestial, aleluia, por causa do sangue da aliança. Qual sangue? Não é por causa de nós, não é por causa dos nossos feitos, das nossas benfeitorias, não é da nossa performance de orar todos os dias, não é pelo aquilo que você faz, mas é por causa do sangue da aliança. Aliança que Jesus fez com Deus na cruz do Calvário e nos fez participantes dela. Nós não poderíamos ser participantes dessa aliança, porque quem quebrasse a aliança morreria. Essa aliança é representada lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus fez Abraão cair no sono profundo. E aí havia ali um fogaréu, né, e uma coluna de fogo que estava em volta dos animais. E aí Abraão acordou num sono profundo e viu que uma aliança tinha sido feita. Ali representava Jesus, e Deus fez uma aliança, porque os dois não podem quebrar. E nós somos feitos partes dela, participantes dela. Não é contrato, é aliança. Contrato, se alguém quebrar, o negócio é desfeito. Mas aliança ela é para sempre. Por causa do sangue da aliança, o Senhor vai tirar os cativos da cova e que não havia água. Havia pessoas presas em covas secas. Viviam uma vida, sem alegria, e por causa da falta das águas do Espírito, estava preso às circunstâncias, preso aos seus paradigmas, presos naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Tem pessoas que estão presas, elas são prisioneiras do pecado, prisioneiras do vício, prisioneiras de uma vida sexual fora do casamento, prisioneiras, sabe, a uma introspecção de ficar olhando para si o tempo todo e acha que nunca pode receber de Deus, porque sempre pensam que não faz o suficiente. E de fato nós não fazemos, mas Ele abençoa porque Jesus fez o suficiente. Amém? Ele fez tudo.
Tem muitos que são prisioneiros da desesperança ou do desespero. Pensam que os seus futuros serão ruins, seu futuro será ruim. Quando olha para o amanhã, quando olha daqui 2, 5 anos, eles não conseguem vislumbrar algo bom. Ficam o tempo todo com medo de faltar as coisas à sua casa, tem medo de fracassar, tem medo de não conseguir. Tem muitos que não sonham mais porque estão prisioneiros do pessimismo, mas nós somos prisioneiros da esperança. Amém? Ele vai tirar da cova que não havia água. Interessante, porque não é do poço que não tinha água, mas porque cova fala de morte. Aquele que não tem a água viva do Espírito, vive uma vida de morte. O Espírito está apagado, mas a promessa é: o Senhor vai trazer para águas mais profundas. Amém? Vai tirar deste lugar. Voltai à fortaleza. Qual fortaleza? O Senhor é a nossa fortaleza, nosso baluarte. Volte à fortaleza, volte à intimidade, o seu lugar seguro. Ele é a rocha inabalável. Volte a colocar sua esperança em Deus. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, prisioneiros da esperança. E também hoje vos anuncio que tudo restituirei em dobro. A palavra aqui, esperança, no grego é elfis. Sabe o que significa isso? É muito poderoso porque é uma firme convicção, uma expectativa, uma certeza de um futuro preparado, reservado para nós. O mundo tem uma esperança que não é a esperança bíblica. Qual que é a esperança do mundo? A esperança do mundo é um desejo. Quem sabe um dia conquistarei. Eu tenho esperança daqui a um tempo que terei minha casa própria. Eu tenho esperança daqui a alguns anos comprarei meu carro 0 quilômetros. Eu tenho esperança que um dia a minha família vai se converter. Mas essa esperança é vaga do mundo. Mas a nossa não. A nossa é uma forte convicção. A nossa é uma certeza, porque Ele já foi vitorioso na cruz e nos deu a vitória. Nos garantiu a vitória. Amém? Mas cedo ou mais tarde, você vai experimentar de grande alegria, plenitude, satisfação. Talvez você está passando por um vale, mas a promessa é vitória para você. Quantos têm uma forte expectativa de que coisas boas estão vindo? Eu tenho uma forte expectativa de um grande crescimento aqui, de portas abertas, de cadeiras cheias, de cultos cheios. Meus irmãos, geralmente no mês de dezembro são cultos vazios. São cultos vazios. Mas para a glória de Deus, este ano não foi assim. Este ano, eu lembro que ano passado, dezembro, tínhamos aqui 10, 8, 12, não sei se você lembra. Mas não é mais assim. Agora a casa vai ficar cheia, transbordando, amém? Aleluia! Glória a Deus. Olha, quando há uma palavra profética liberada para nós, ano passado foi o ano da aceleração. Este ano foi o ano da casa cheia. Ano que vem será o ano das portas abertas. Não quer dizer que somente o ano que vem será portas abertas. Será porque você vai lembrar mais dessa verdade. Amém? Será porque você vai perceber e vai desfrutar. E de fato portas serão abertas para nós. Olha, este ano experimentamos tanto de aceleração, tanto também de casa cheia, para a glória de Deus. Cadeiras aqui novas é sinal de casa cheia. Aleluia! Sinais proféticos. A palavra então no grego, no Novo Testamento é elfis, forte convicção de coisas boas estão vindo, uma expectativa, uma certeza. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar. É uma esperança, é para o futuro, mas é uma certeza. Não é se Ele vai voltar. A fé é para o agora e para o passado. A esperança é para o futuro. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra esperança no hebraico, por que eu falo do hebraico igreja? Para você entender o contexto que eu vou dizer para você aqui. Porque a palavra é perfeita, ela se encaixa completamente.
A palavra no hebraico é tikvah. Inclusive o hino de Israel chama ha-tikvah, a esperança. A esperança. Tikvah é no Velho Testamento, em hebraico, esperança. Mas o que também significa isso? Também significa cordas vermelhas. Cordas. Como assim? Esperança significa cordas. Às vezes você vê isso aleatoriamente e não entende nada, mas a palavra em Oséias 11:4 diz: atraí-os com cordas e com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Você foi presos ao Senhor com cordas, com laços de amor. A esperança prende você. Você é prisioneiro da esperança. Aleluia. Você é prisioneiro da esperança. Ou seja, cordas falam aquilo que nos prendem. Não é verdade? Nos prenderam com cordas. Mas nós não estamos presos ao passado. Não estamos presos às circunstâncias. Não estamos presos ao pecado. Nós somos libertos do pecado. Estamos presos na esperança. O que significa? Significa que nós sempre vemos o nosso futuro maravilhoso, sabe, extraordinário. Na cruz já foi decretado para mim, para você, que nós já vencemos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olha, a palavra de Deus diz, então, a primeira coisa, significa crer em um tempo de restituição. Restituirei em dobro. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que você não viveu, porque Ele é gracioso. Ele vai restituir em dobro na sua vida. Este ano Deus vai restituir em dobro na sua vida. Aleluia! Não porque nós somos bons, mas por causa do sangue da aliança. Por causa do sangue da aliança, o sangue derramado na cruz. Sabe quantos de nós no passado fomos prisioneiros do desespero? Passávamos noites com insônia. Alguns até hoje têm insônia, tomam Rivotril, virando de um lado para o outro na sua cama, pensando nas contas, os problemas, com medo, acusação, prisioneiros da acusação, da preocupação, prisioneiros do medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Tínhamos diante de nós olhos de imagem, às vezes de desesperança. Não está muito longe. Há 2 anos atrás passamos por uma pandemia e muitos tinham muito medo. Não tinham esperança para o futuro. Não tinha esperança que após uma Covid-19 continuaríamos como hoje. Para a glória de Deus, você está aqui. Para a glória de Deus, o Senhor restituiu a você. Deus curou aqueles que perderam seus entes queridos. Deus restituiu empresas que fecharam e ainda vão restituir o que as empresas passaram neste tempo. É tempo de restituição na sua vida. Amém? É tempo de restituição na sua vida. Nesse tempo tentávamos sermos otimistas. O mundo, ele quer ter uma esperança, mas ele não tem base para ser otimista. E talvez alguém venha questionar-nos: em base em que você vai ter esperança? Confiado em que você pode ter certeza do futuro? Olha o governo, olha a economia, olha o ministro do STF que entrou agora, olha e mostra dados para você. Nós não estamos presos a dados, estamos presos à esperança que a palavra de Deus nos proporciona. Amém? Estamos presos em laços de amor. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Às vezes vivíamos em lugares escuros na nossa mente, crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, angústia. Naquele tempo éramos prisioneiros do desespero. E é assim que muitos estão vivendo hoje.
É assim a vida de muitos, presos ao pecado, às amarras de Satanás. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Ele nos libertou, não voltemos de novo ao jogo de escravidão. Que a escravidão antes era a lei, não é o pecado que está dizendo, mas é a escravidão de tentar obedecer os 10 mandamentos, as 613 ordenanças. Não voltemos antes, queremos agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus naquilo que nós fazemos. Sabe, é vergonhoso a nossa justiça. A nossa justiça, ela é imunda. Mas Ele nos deu a justiça dele perfeita. E é por causa dela que nos achegamos com ousadia ao trono da graça. Amém? Olha o que Paulo diz em Romanos 6,17. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora eram escravos do pecado, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos. Eu gosto do texto que diz, em outra versão, mas graças a Deus, porque outrora eram prisioneiros do pecado. Uma vez libertados do pecado, agora nós somos servos. Estamos presos à justiça. O que significa? Significa porque agora nós fomos salvos para as boas obras. E por andarmos cheios do Espírito Santo, porque é isso que é o que nós precisamos, é disso. O nosso foco, a nossa missão, aquilo de mais importante, o nosso alvo é transbordarmos do Espírito. Se acontecer isso todos os dias, tudo será acrescentado. Porque somos cheios do Espírito, seremos usados com dons, com poder, com ousadia. Os frutos do Espírito manifestarão em nossas vidas, ou seja, a justiça que é de Cristo. Prisioneiros da justiça significa estar preso também ao amor, preso à paz, à benignidade, à bondade, à mansidão, à temperança, ao domínio próprio. Somos servos, servimos a paz, estamos presos a ela. Percebe? Ou seja, não tem como separar você e a paz, porque a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Não pode separar você e a alegria, porque a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, Jesus Cristo. Não pode separar você, sabe, da mansidão, do domínio próprio, porque tudo isso é Jesus em nós. Antes éramos prisioneiros do pecado, mas porque fomos libertos, agora nós servimos ao nosso Senhor. Você vai manifestar obras dele, obras maiores você fará. Amém? Este é o lugar que você está hoje, um lugar de paz, um lugar de alegria. Por mais que você ouça más notícias, previsões ruins do futuro, nosso coração insiste em ter esperança. Eu não consigo hoje, para a glória de Deus, viver uma vida sem esperança. Eu não consigo olhar para o futuro e não ver uma alegria, um crescimento, uma grande igreja, uma obra maravilhosa, pessoas sendo salvas. Eu não consigo olhar para amanhã e ver um futuro extraordinário. Por mais que as circunstâncias tentem bater à minha porta, o medo tenta me assolar, apenas tentam, mas eu estou preso à esperança. Olha, meus irmãos, quando você se torna prisioneiro da esperança, ninguém pode abater a sua fé. Ninguém pode te convencer ao contrário. Ninguém pode vir com pessimismo para o seu lado. Não vai adiantar, você não vai dar ouvidos, porque os seus olhos só sabem contemplar a bondade. Os seus olhos só contemplam o futuro maravilhoso que está nas mãos do Senhor. Ele já decretou para mim e para você que será extraordinário. A esperança para você. Mesmo que você foi como uma árvore cortada, a sua raiz está no pó, a esperança para essa árvore, ao cheiro das águas brotarão. Aleluia. A esperança para a árvore que foi cortada, a sua raiz morrer no pó, apenas com o cheiro das águas, quanto mais com os rios que estão no nosso meio.
Se com cheiro ela brota, ainda mais com as águas vivas da qual nós estamos plantados nela. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, uma criança, uma vez, interessante que ela foi fazer uma viagem, e aí as pessoas não perceberam que a sua mãe estava com ele. O garotinho então pegou o seu livrinho de colorir, entrou no avião, sentou na sua cadeira, estava tranquilamente colorindo. O avião decolou, mas teve uma turbulência tão terrível que as pessoas ficaram desesperadas. Mas ao olhar para aquela criancinha, ela tinha muita paz. Ela estava em paz, continuava colorindo, sem expressar, sem esboçar nenhum desespero. Até alguém perguntou para ele: por que você está tão em paz assim? E ele disse: meu pai é o piloto. Ele tinha esperança, ele tinha confiança. Sabe por quê? Deus, Ele está governando. O seu pai é o piloto da sua vida, amém? Você tem confiança nele, porque a sua vida não está a ermo, a sua vida não está à deriva por aí como uma embarcação, sabe? A sua vida está no controle de Deus. Ele está guiando você às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele é nossa fortaleza, aleluia. Ele é o seu pastor e você não terá falta de nada. Este é o nosso Senhor, Ele está feliz com você. Ele tem coisas maravilhosas para nós, amém? Glória a Deus. Segundo, significa crer que Deus age nos montes, mas também age nos vales. Seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de montes, mas também é um Deus de vales. Há uma história muito triste, eu vou contar esse episódio duas vezes, em dois momentos. Primeiro, nós vemos que quando Moisés morreu, ele não entrou na terra de Canaã, a terra prometida. Ele apenas a viu, mas não entrou. Muito triste, Moisés não tem entrado. Mas uma nova geração, a geração de Josué e de Caleb, que entrou na terra prometida. Naquela terra, era uma terra que emanava leite e mel, e havia frutos que você apanhava estendendo os braços. E a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó, da qual o povo estava ali, invadidos, né? Não era a terra deles, era a terra do povo de Israel. Então eles tinham que sair de lá. E sabe que a primeira cidade, as primícias pertencem ao Senhor. Repita comigo: as primícias pertencem ao Senhor. Então todas as guerras, eles tiravam os despojos, o ouro, a prata, os bens, e distribuíam entre os soldados. Era o salário deles. Mas não da primeira cidade. A primeira cidade era do Senhor. Certo homem chamado Acã resolveu pegar uma capa babilônica bonita que estava lá. Ele pegou e a escondeu, enterrou e ficou calado. O povo venceu Jericó, você sabe a história. Eram 7 dias, cada dia uma volta, calados. No sétimo, eles deram as 7 voltas, e na sétima, eles gritaram e as muralhas caíram. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho, sobre a queda das muralhas e uma mulher que morava lá. Mas a segunda cidade a ser conquistada era a cidade de Ai. E nessa cidade, olha, naturalmente a vitória já era ganha para o povo de Israel. Eles estavam em maior números. Mas quando eles foram na segunda cidade, Israel perdeu a guerra. Então Deus revelou a Josué: por que eles perderam a guerra? Porque alguém pegou as primícias, os despojos de Jericó. Lançaram sorte, Urim e Tumim, descobriu que foi Acã, e levou Acã para um vale, o vale chamado de Acã ou de Acor, e lá o apedrejou, e ele então morreu. E chamou aquele vale, na verdade era um vale, depois que ele morreu, chamou um vale de Acã ou de Acor. Em Oséias capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus:
e lhe darei dali as suas vinhas, as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, né? Ou seja, será ela bondosa, gentilmente. Essa é a palavra. Obsequiosa será de uma maneira agradável, de uma maneira satisfatória, como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu a terra do Egito. Então Deus prometeu no vale de Acã uma porta de esperança. Uma porta de esperança. O que significa Acor? O que significa esse vale? Problema. Você baixar sua Bíblia Strong, você clicar lá, vai estar lá. Acor significa inquietação, perturbação, inquietude, problemas, distúrbios, crises. Nos dias de hoje, crises, na verdade, de ansiedade, medo excessivo. Essa era a porta, era o vale de Acã. Quantos estão vivendo hoje assim? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de desesperança? Talvez você perdeu alguém. Hoje eu estive num velório, junto com a minha esposa, né? A Michelle também estava. Sabe, para a glória de Deus, era um lugar que transmitia gratidão. Não tinha rancor, você percebe que não tinha amargura, não tinha remorso. Quantas pessoas hoje, na semana que vem, elas não conseguem celebrar mais com a família porque não tem mais alguém presente na família. E você lembra e sente tristeza. Vou baixar um pouquinho o retorno. Você sente tristeza, está num vale de Acã. Passa por um vale de tristeza. Eu passei por um vale há um ano e meio, quase um ano e meio. Para a glória de Deus, o meu vale durou apenas alguns dias, porque o Senhor trouxe alegria ao meu coração, trouxe paz e plenitude rapidamente, porque estou preso à esperança, estou preso a laços de amor. Tem pessoas que neste momento estão passando por um vale na vida financeira, um vale no casamento. Vale significa luta, dificuldades, significa desesperança, desespero. Mas há uma promessa para você neste vale. Neste vale ele abre uma porta. 2024 é o ano de portas abertas. Ele abre uma porta no vale, a porta de esperança. Sabe, de repente você vai vislumbrar, seu coração será cheio de alegria, uma paz que excede o seu entendimento. Você está achando que a sua tristeza vai durar para sempre? Não vai. A sua angústia dura apenas uma noite. A alegria logo vem pela manhã. Deus vai abrir essa porta para você, e você vai entrar por esta porta de esperança. Amém, meu querido? Creia nisso. A porta será aberta para você. É Ele que abre, e você vai ver. As suas finanças será diferente. Pode abaixar um pouquinho para mim o retorno, tá? A sua finança será diferente. A sua vida será diferente. O seu casamento será diferente. Haverá esperança para aquilo que você crê no Senhor. Você verá, o seu coração vai encher de alegria, vai encher de expectativas, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Você vai entrar por essa porta. Olha, presta bem atenção. Tem pessoas aqui, tem mulher aqui, tem uma moça aqui, que você está cansado do seu trabalho, você está quase desistindo do seu trabalho, você não tem mais esperança. Deus vai fazer uma situação, vai arrumar uma situação para você, e você vai sair deste emprego, vai começar o ano num emprego bom, maravilhoso, com horário de segunda a sexta. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Uma porta de esperança, uma porta de alegria. Aquilo que estava te impedindo de servir a Deus não vai mais te impedir. Aleluia.
Quantos querem entrar por essa porta? Salmos 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você pode às vezes andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é com você. Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te abandonar. Às vezes você está esperando um acolhimento sobrenatural de Deus, mas Ele usa a igreja para isso. Aproxime-se da igreja, não se isole da comunhão. Deus vai usar aqui essa nossa comunhão para trazer esperança para você. O conforto que a família produz, a família espiritual, a família da fé. Salmos 104, versículo 10 também diz: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Aleluia! No vale, além de abrir uma porta, Ele faz arrebentar. Olha a palavra, arrebentar, porque é forte. Sabe, é como aquela, eu já vi uma vez aquelas represas que arrebentam, em questão, né, como o Brumadinho arrebentou um tempo atrás e foi um grande desastre. É rápido, inunda rapidamente, é tanta água que faz correr para os montes. Oh, aleluia! Deus vai arrebentar as fontes das águas no vale e ela vai correr para os montes. É muita água que vai vir sobre a sua vida. A água significa vida e abundância, significa alegria. Este ano será um ano de muita alegria para você, de muita satisfação, de muitas portas abertas, de muitas plenitudes, de muitas conquistas, de salvação na sua casa. A sua família estará aqui, já está aqui servindo a Deus com você, estará ainda mais. No ano 2024 você verá que eles serão levantados, e não apenas no culto, muitos se tornarão líderes em nome de Jesus, e haverá grande colheita, grande crescimento, células sendo multiplicadas, haverá cultos cheios ao ponto de fazerem 2 em nome de Jesus. Aleluia! Se você quer, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele abre porta de esperança. Ele arrebenta no vale as fontes das águas e correrão para os montes. Ele vai te levar nessas águas, em cima das águas. Ele vai levar você para os montes. Montes fala de lugar alto, de bênção, de plenitude, de alegria. Oh, o seu tempo de vale está acabando, é tempo de montes na sua vida. Terceiro lugar, significa crer que pelo sangue entramos no descanso. Um homem pecou no jardim. O jardim onde começou tudo, houve ali o pecado, o início do sofrimento, o início da dor, o início da maldição. Foi onde tudo começa. Mas em Lucas capítulo 22, versículo 44, a palavra de Deus diz: e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que em seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso foi também no jardim. No jardim também iniciou a crucificação. A crucificação não começou no monte da caveira ou do Gólgota, não é? A crucificação começou no jardim. E começou a suar sangue, porque o homem comeria, né, o seu fruto, o seu trabalho do suor do seu rosto. Ele já começou restituindo isso. Não terá mais agonia para você adquirir seu pão. Não terá mais muita força para você prosperar, porque o suor, que representa o trabalho árduo, pesado, já foi remido na sua vida. Amém? Já começa no jardim remindo aquilo que a terra era maldita. Então os pingos já caindo, né, de suor, com sangue caiu na terra, dizendo que agora a terra que você vive não é essa terra, mas a terra celestial. A vida da igreja, ela é santificada. Amém, meu querido? Olha que poderoso, que a comida, o que havia no jardim era toda sorte de árvores, de frutos que você estendia a mão e pegava. Mas no Egito, que representa um mundo, a comida são todos nos baixos. Eles tinham que colher com dores nas costas, com trabalho árduo, trabalhar rastejando no pó. Eram melões, alhos, cebolas, tudo que dava no chão.
Mas a comida de Canaã eram uvas, azeites, azeitonas, né? Era romãs, figos, tudo que você estendia a mão e colhia. A promessa de Deus para você é que Ele vai te dar descanso. Na terra onde havia maldição, hoje você vai ter colheita, porque Jesus redimiu em nome de Jesus, amém? Primeiro nós vemos que a palavra de Deus diz, olha, pode postar por favor, mais um. Não há pecado no sangue de Jesus. Segundo, Ele é totalmente Deus e totalmente homem, portanto o seu sangue Ele é divino. Terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. Nós somos redimidos pelo sangue da aliança e por isso estamos presos à esperança. O sangue dele, foi por causa do sangue da cruz. Amém, meu querido? Aleluia. Este é o sangue de Jesus que redimiu tudo isso. A base, estou te contando a base é o sangue. Você pode ter certeza que eu estou falando com você, que a palavra de Deus diz é por causa do sangue, não é por causa de você, é por causa do sangue que a esperança, que a alegria. E quarto, significa crer que a esperança se cumprirá. Voltando a Jericó, nós vemos então que havia uma muralha. Essa muralha era tão larga que passava duas carruagens, né? Uma ia, uma voltava. E era tão grande que tinha casas dentro da muralha. Então pessoas moravam dentro da muralha. E havia ali uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. E Salmo 71, versículo 5 diz: pois tu és minha esperança, Senhor, o Deus, olha, a minha confiança desde a minha mocidade. A primeira menção da palavra esperança está aqui. Ela está aqui na palavra de Deus, em Josué, capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam ali do Jordão, as quais o destruís. Presta bem atenção aqui. Quando Josué foi mandar os espias, ele aprendeu que 40 anos atrás eles vieram 12, e 2 teve boas notícias, 10 más notícias. Não foi uma grande perda. Agora Josué aprendeu, não vou enviar 12 mais, vou enviar 2, porque 2 voltaram com boas notícias. Eles vieram 2, mas infelizmente os soldados descobriram eles. E eles então correram e entraram numa casa que os soldados não imaginariam que eles estavam, a casa de uma prostituta chamada Raabe. Eles entraram na casa de Raabe, e Raabe disse isso: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e quando saís do Egito também, que fizeste aos dois. Aquela mulher, ela ouviu falar 40 anos atrás, eu não sei a idade dela, mas é bem provável que a sua mãe contou a história, ou a sua avó contou a história do que Deus fez lá na saída do Egito. E ela olhava para a sua janela, esperando que o povo chegasse. É como se ela dissesse assim: vocês estavam demorando demais, vocês saíram do Mar Vermelho, estavam vindo para cá, olha, demorou tanto tempo. Era para ser 40 dias, era para ser 2 meses, talvez no máximo 40 dias, mas demorou 40 anos. Mas eles chegaram. E foi aonde? Na casa daquela mulher, na casa de uma prostituta. E aí então ela fez eles jurarem que quando destruísse Jericó, salvaria ela e as suas famílias. Josué 2,17 diz: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos a terra e nos atarem este cordão de fio escarlata. A palavra cordão aqui é tikvah, esperança. Lembra que corda é esperança? Quando eu colocar uma esperança na janela, uma corda vermelha, um cordão vermelho, e por onde nos fizeste descer, eles desceriam por ali, e aquela corda deveria permanecer. Se não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, toda a tua família. Ou seja,
no dia, chama eles para sua casa, deixa eles aqui dentro, porque essa casa será salva. Isso fala de evangelismo. Convide a sua família para onde tem esperança, para a casa que tem esperança, amém? E aí então eles, você sabe, eles desceram pela corda vermelha. Aquele homem então voltou. Ou seja, a corda vermelha era vermelha por causa do sangue de Jesus. É o sangue que traz esperança para nós. Olha que poderoso. Às vezes você está numa cova, como nós vemos lá em Zacarias. De repente você sente alguma coisa caindo sobre você. Quando você vê, é uma corda vermelha. Isso é esperança. Agora você consegue sair de lá. Deus vai te mandar uma corda vermelha quando você estiver passando por um vale. Estou terminando, 2 minutos eu termino. E olha que poderoso isso. E aí então, quando eles deram a volta, gritaram, a muralha caiu. Somente aquela parte da muralha ficou intacta, aonde ela morava. Porque eles viram esperança. Mas pensa bem, aquela mulher foi uma mulher de fé. Primeiro que ela estava do lado oposto, ela estava do lado que seria destruído, ela estava no povo errado, ela era prostituta, ou seja, isso era, sabe, naquele tempo isso era muito grave, ainda é, mas era mais grave. Não havia nada que bonificasse ela, que o livrasse, não havia nada, nenhuma circunstância. Ela tinha que crer que um povo viria contra a muralha que ela estava, a muralha que ela vivia, que seria destruída. Ela estava na linha de frente da destruição, o caos estava vindo sobre ela, e ela tinha que confiar em uma corda vermelha que estava na sua janela. Ela tinha que se apegar a isso, ela só tinha aquele cordão para se apegar. É tudo que ela tinha, era a salvação dela. Ela não poderia recolher aquilo, ela não poderia cortar aquele cordão, ela não poderia, sabe, desacreditar. Era o que ela tinha naquele momento. E foi isso que o salvou. O que salvou foi um cordão vermelho. O que salvou foi porque viram esperança. A esperança traz salvação. Amém? Mas sabe quem que foi Raabe? Raabe, nós vemos que Naasson era o líder da tribo de Judá. Naasson, a tribo de Judá sempre iria primeiro. O Judá é louvor, o louvor vai primeiro. E naquela linha de batalha estava Judá. Naquele momento era Naasson que estava ali. Por que eu estou falando disso? Porque o seu filho Salmão foi com quem ela se casou. E depois nós vemos que ela se casou com ele, né? Olha que poderoso isso. Talvez, vamos dizer que um anjo chegasse até ela e falasse assim: Raabe, seu futuro é brilhante. Você olha lá fora e vê destruição, mas eu olho e vejo a bisavô de Davi. E não só isso, você entrará para a linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Olha que poderoso, você se casará com Salmão, filho de Naasson, príncipe da tribo de Judá. Você dará à luz um filho, o nome do seu filho chamará Boaz. Boaz se casará com Ruth, e eles terão um filho chamado Obed. Obed gerará Jessé, e Jessé gerará Davi. Ela fez parte da tribo, da linhagem de Jesus. Está lá, em Mateus, você vê, Raabe, ela fez parte. Mas ela estava lá no caos, no lugar iminente de destruição. Mas por causa de Tikvá, uma corda vermelha, a esperança, vermelho porque é o sangue, ela foi salva. Fica de pé em nome de Jesus.